acho que foi bacana esse ano. 10 meses, 10, 20, 10 graus. De 3 foi para 6. Parece que eu estou assim. Mas aí tem outro nome. A ficha de arroz. Sempre esse lugar. Muito boa noite. Gostaria de pedir alguns minutos aí da atenção de vocês, que todo mundo se acomode. Fique à vontade, não tem muitas cadeiras disponíveis, então, da forma como puder aí se encaixar, se encaixa. Tem alguns aqui, ó, se puderem começarem a abrir aqui, as duas principalmente. É um prazer enorme estar com vocês, recebê-los esta noite. Eu sou o Eros, eu sou o diretor da NZ, e junto com as construtoras envolvidas nesse projeto, somos sócios, ou seja, temos aí a missão de fazer todo o desenvolvimento comercial e somos as pessoas que estamos trazendo, inclusive, com muita alegria, essa oportunidade para cada um de vocês. E o objetivo dessa noite é muito claro, é muito simples, é no tempo mais breve possível, porque a gente não quer desrespeitar o tempo de vocês, trazer o máximo de informações a respeito do empreendimento Easy, que é no centro de Florianópolis, e é muito mais do que um empreendimento. Então, oportunidade, não é papo de corretor, porque não sou um, tá bom? A minha ideia nessa noite é, em 30 minutos, tentar trazer o máximo de informação, aí a gente entra no Comes e Bebes, conversa e consegue fazer todo o desenvolvimento final. Pode ser? Para a gente poder conseguir fazer isso ser o mais breve possível, o que eu vou combinar? Eu imagino que no decorrer da apresentação vão surgir dúvidas, vão surgir perguntas, e não necessariamente a dúvida de um seja a dúvida de todos. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos tocar a apresentação e daí no final a nossa equipe vai conversar no individual com cada um para poder tirar todas as dúvidas que ainda estiverem por aí, as perguntas, os questionamentos, e conseguir esclarecer o máximo. Pode ficar tranquilo que você não vai sair daqui hoje com dúvida, com pergunta, nada do tipo. Mas a gente vai tocar a apresentação para que a gente consiga vencer, tá bom? Deixa eu pegar aqui. E quando a gente fala do Easy, ele é um empreendimento que ele tem uma proposta muito clara. Trazer um investimento fácil, rápido, assertivo, para cada uma das pessoas que estão interessadas em investir de uma forma desburocratizada, sem depender de banco, tudo diretamente com as construtoras, tudo de forma muito clara e também sem toda a burocracia que nós normalmente encontramos no mercado. E o Easy, ele é justamente com essa proposta. É um investimento através da modalidade de por obra de administração, uma SPE, que traz junto também a oportunidade para morar, obviamente, porque o apartamento depois de pronto pode ser utilizado para qualquer coisa, mas ele tem um foco especial no investimento. Investimento para locação, investimento para revenda final, e investimento para revenda durante o período de obra. E ele me lembra, inclusive, alguns empreendimentos que são trazidos, inclusive, por essas administradoras. Então, nessa empreitada, nesse empreendimento, nós temos duas que entram como sócias, tanto a CSX, que vai fazer a parte de administração
do projeto, vai ser a administradora do empreendimento, também como a Decampus, que faz todo o desenvolvimento do projeto, faz a estrutura, foi atrás do terreno, junta as equipes, etc. E elas somadas têm um histórico aí de mais de 1 bilhão em negócios gerados, são 35 empreendimentos lançados, 13 deles já entregues, muitos deles já em execução, com previsão para entrega nesse ano, no ano que vem, no outro. Então tem um portfólio bem vasto. Aqui na lateral a gente consegue verificar algum deles. Aqui em cima nós temos o Urban, o Cidades, o Costa Leste, o Alameda, o Oasis, o Velas, que inclusive está entregue, alguns deles entregando esse ano. Mas esse empreendimento em específico, ele me lembra muito um outro que também foi lançado pela Decampus, que é o empreendimento Urban, que também é no centro de Florianópolis, muito próximo dali, e que quando ele foi lançado, ele estava numa região ainda em desenvolvimento. O que acontece? Quando a gente fala de negócio, quando a gente fala de oportunidade, normalmente a oportunidade mora onde ninguém ainda está olhando, porque depois que todo mundo já descobriu que a oportunidade é muito boa, ela já não é tão boa assim. Concorda comigo? É igual, por exemplo, investimento em ações ou coisa do tipo. Quando todo mundo sabe que é algo bom, começa a cair, é hora de vender. E aqui aconteceu uma situação muito similar. Isso aqui é uma imagem renderizada, hoje o empreendimento já está em vias de fato. E como vocês podem ver, tudo isso aqui é casa. Isso aqui é uma rua, né, de aclive dentro do centro. E essa região, ela passou a se desenvolver depois disso. Então hoje nós temos 7, 8 obras crescendo, empreendimentos subindo. Por quê? Porque nós moramos numa ilha. É uma ilha que, apesar de ela ser muito comprida no extenso, ela é muito curta na lateralidade. E acaba que o centro de Florianópolis, como o centro de qualquer cidade, acaba tendo um diferencial porque é o centro. E quando nós pegamos o mapa de Florianópolis, por ela ser muito horizontal, o centro não é somente o centro executivo, o centro comercial, o centro não. O centro também se torna um centro no mapa de Florianópolis, que torna muito fácil o acesso tanto às praias do norte, quanto às praias do sul, quanto acessar o norte, quanto acessar o sul. E essa foi a proposta lá atrás para o Urban, que teve todas as unidades vendidas dentro de 60 dias. E eu posso falar porque eu fui um dos felizes compradores, tá? Eu adquiri a unidade 205, tá aqui meu nome, por 275 mil em novembro de 23, tá? Isso aqui é um caso real, o contrato está lá em cima, posso mostrar, não tem problema. E agora, em fevereiro de 25, vendi ela por 450 mil. Detalhe, a obra não está entregue ainda. Então, em apenas 16 meses, eu coloquei um lucro ali, lucro bruto, obviamente, de 174 mil, um ROI aí de 63%. Eu não fui o único, inclusive negociamos alguns casos de clientes que faturaram ainda mais do que eu. Isso obviamente eu não posso mostrar aqui, mas eu posso mostrar o meu caso. E detalhe, tudo isso aconteceu com uma obra que ainda está no reboco. Essa foto foi tirada ontem. E por que eu estou ilustrando isso para os senhores? Porque nós acreditamos muito que o Easy será o próximo Urban, se não um case ainda mais avassalador, justamente por conta de ele estar bem posicionado, ele está no centro da cidade, tá? O centro é centro, tá? E o centro também, ele sempre está entre as top regiões que mais valorizam, que mais alavancam, que mais tem procura. Mas não é só isso. Apesar de ele ser um empreendimento de altíssimo padrão, ele tem um preço que você não é que você não encontra ele no centro, você não encontra ele em lugar nenhum dentro de Florianópolis. Então, ele está muito abaixo do valor de mercado e principalmente neste momento. Para a gente poder pontuar, nós agora estamos dentro de um evento de pré-lançamento. Esse produto ainda não foi para o mercado. Inclusive, daqui a pouco nós vamos fazer chegar a tabela e vocês vão constatar que todas as unidades estão ali bonitinhas, intactas, para os senhores poderem escolher. Inclusive, amanhã às 10 horas da manhã a gente vai abrir para reserva. Então, as melhores oportunidades estão aqui, não só dentro do empreendimento, mas eu posso garantir, dentro da cidade também. E quando a gente fala da localização, ele está a 50 metros da Mauro Ramos. Diferente, inclusive, do Urban, que estava até mais distante da via de acesso, que é uma avenida arterial. Está dentro ali das 3 principais avenidas do próprio centro de Florianópolis e talvez dentro aí das top 10 avenidas da cidade de Florianópolis, que conecta inclusive até a Beira-Mar Norte, que é justamente ali onde tudo acontece dentro do centro de Florianópolis, e algumas unidades aqui no ático, bem como o próprio ático, que é uma área comum dentro do empreendimento, com vista para o mar, né, justo nesse momento. Depois, para o futuro aí, talvez hajam construções, mas neste momento nós temos ali toda a área comum, a piscina, o salão de festa, a área de lazer que é no ático, no rooftop, com vista para o mar.
Tá? E aqui nós temos algumas imagens desse empreendimento que constata que realmente é um empreendimento de alto padrão construtivo, tá? Bem posicionado. Aqui nós temos a Mauro Ramos, tá? Então ele está a poucos metros, ó, 1, 2, 3 casas da Mauro Ramos, casas essas que talvez futuramente venham a se tornar empreendimentos, o que acaba impulsionando ainda mais a valorização. Tá? E nós temos ali um empreendimento vertical, tá? Extremamente otimizado, onde nós conseguimos colocar dentro de um terreno que é um terreno pequeno, o máximo de aproveitamento através da expertise das administradoras, o que automaticamente potencializa a valorização, mas também abaixa muito o custo. Então, nesse empreendimento, já adianto, nós temos unidades a partir de 202 mil e a mais cara, a maior, do andar mais alto ali, na faixa de 300 mil no máximo. Ou seja, é realmente uma oportunidade. Tá? Com 200 mil hoje em dia está difícil achar um carro zero que passe por esse preço. E dentro do condomínio nós temos vários diferenciais que acabam valorizando, mas também traz alguns diferenciais técnicos. Por quê? Como eu falei no início, esse empreendimento ele é focado na figura do investidor que vai principalmente procurar através de revenda, através de locação, coisas do tipo. Isso faz com que nós venhamos buscar um condomínio que seja o mais enxuto possível, que traga um custo de condomínio o mais barato possível e que sejam áreas de fato funcionais e que venham alavancar a valorização de alguma forma. Então nós trouxemos a piscina no ático do empreendimento, piscina essa que quando você vai, por exemplo, alugar através de Airbnb, te coloca dentro dos filtros de procura, porque se você colocar na plataforma que é um apartamento com piscina em Florianópolis e o prédio não tiver, acabou, tá certo? Dentro também disso colocamos 2 salões de festa que acaba trazendo ali uma extensão do apartamento, porque é um apartamento compacto, é um apartamento do tipo estúdio, voltado ali principalmente para locação. Nós temos a área de coworking que também traz uma extensão disso. Nós temos lavanderia, que traz a possibilidade para quem vai também morar, mas principalmente para o investidor, uma opção de não necessariamente colocar uma máquina de lavar dentro do apartamento, porque ele pode, o hóspede, o inquilino, utilizar a própria lavanderia do empreendimento. Nisso eu economizo 5, 6 mil dentro de uma lave-seca, mas também otimizo o espaço, eu não preciso dispor desse espaço, mas se quiser também tem a opção de colocar lá, não tem problema. Eu tenho o mini mercado, que funciona como 24 horas, uma conveniência para quem está dentro do apartamento, mas também que traz um lucro da operação para a reversão do próprio condomínio, ou seja, tudo que os moradores venham a consumir de alguma forma acaba sendo repassado e trazendo rebatimento em custos dentro do próprio taxa de condomínio. Nós temos o rooftop que traz a vista para o mar, e ainda que o seu apartamento, por uma escolha, por uma necessidade ou por qualquer coisa do tipo, não tenha vista para o mar, pensando agora na pessoa que vai alugar, pensando agora na pessoa que vai revender, até mesmo na pessoa que vai morar, você consegue colocar no anúncio, você consegue colocar lá que o empreendimento é vista mar e utilizar fotos da vista para o mar para poder utilizar de uma taxa de ocupação mais alta, de uma diária mais alta, ou até mesmo uma valorização para o empreendimento, porque empreendimento que tem vista para o mar valorizam até 30% mais do que empreendimentos que não têm, ainda que essa vista não esteja no próprio apartamento. Isso não quem está falando sou eu, são os dados. E lá em cima ainda tem o Fireplace e a academia, que hoje em dia não é nem mais diferencial, é uma necessidade dentro de qualquer condomínio, mas que também te coloca dentro dos filtros de busca do Airbnb, de outras plataformas que a pessoa vai lá, seleciona, e apartamentos que não estejam dentro de um condomínio que tem academia ficam de fora na grande maioria das vezes. Então, é um condomínio que poderia ter sauna, poderia ter um monte de coisas, sala de cinema, sala de jogos, poderia, mas nós quisemos trazer um condomínio compacto, com baixo custo e extremamente funcional. Essa é a proposta do Easy. E aqui nós temos imagens deste condomínio, tá, das áreas comuns. Como nós estamos ainda na fase de pré-lançamento, algumas ainda não foram totalmente renderizadas, passo que vai ser até a etapa de lançamento. E aqui nós temos alguns diferenciais dentro do próprio condomínio, como o fechadura digital, o ar-condicionado já passado com a fiação, o ralo linear, lixo no box, piso laminado, tubulação hidráulica, enfim, um apartamento que realmente entrega alto padrão. Tá? E dentro disso nós temos dentro do condomínio a infra para portaria remota, controle de acesso digital, aproveitamento de água-chuva, secretário e monitoramento por câmeras. Por quê? Porque nós entendemos que
principalmente no objetivo de você alugar via Airbnb, você ter a figura de um porteiro vai trazer um custo maior e talvez até mesmo dificultar, porque hoje o que não faltam são aplicativos no mercado que te dá controle de acesso fácil ao apartamento e você consegue configurar, liberar o acesso sem ter grandes dores de cabeça e, claro, com toda a conveniência de poder entrar e sair e também automaticamente abaixando o custo. Tá? E aqui nós temos algumas plantas, até peço desculpa por essa, porque ainda não está humanizado de fato, mas isso aqui é o térreo, onde eu tenho a área residencial do hall, coworking, a academia com 46 metros, é uma senhora academia, né? A lavanderia também com hora externa, para poder, de repente, a pessoa que queira esperar as máquinas bater, tem ali um espaço para poder fazer. E o mini mercado, também temos aqui algumas vagas de condomínio, essas vagas são rotativas, os apartamentos todos eles não possuem vaga, essa é uma premissa do empreendimento. E aqui eu tenho as plantas do empreendimento Easy, tá? Basicamente, elas são divididas entre frente, rua e fundos. Everson, a frente e rua é melhor do que o fundos? Não necessariamente, porque tanto na frente eu tenho casas, quanto na parte de trás eu também tenho casas, tá? Obviamente, em algum momento, tanto na frente quanto de trás pode vir a ser construída alguma coisa, a gente não pode prever o futuro, mas hoje tem casas ali na frente. A frente e rua levam vantagem porque ainda que tenha construção, ela vai ter a questão de ter o afastamento da própria rua. E aqui eu tenho apartamentos que variam ali de 18 metros total até seus 21, tá? Então eu tenho o final 1 até o 5 na frente e rua, que vai pegar a face oeste, ou seja, vou pegar o sol da tarde, é isso? É isso. Vou pegar o sol da tarde e eu tenho na parte de trás 2 apartamentos com sacada também, tá? Para poder ter de repente ali um respiro e tudo mais. E daí eu pego o sol da manhã, que seria do 6 até o final 9, tá? 2 elevadores, o que vai facilitar muito a mobilidade, visto que é um prédio relativamente alto. E aqui eu tenho as mesmas plantas, só que na versão zoom, né? Para poder facilitar a vista. Não se preocupem que nós temos um materialzinho ali, inclusive podem distribuir esse materialzinho se puderem me ajudar, acho que vai facilitar até mesmo a vista. Lá no ático eu vou ter toda essa extensão aqui do rooftop com vista, ou seja, vista para a cidade, vista para o mar. Vou ter também o deck e a piscina e vou ter 2 salões de festa que vão ser destinados ali ao uso. Então o condomínio vai determinar se é alugado ou se é somente reservado. Essa determinação fica para o condomínio. Mas o que eu gostaria de realmente chamar a atenção dos senhores é essa parte aqui. Estudo de rentabilidade. Porque nós falamos no início que é um empreendimento voltado principalmente para quem é a figura do investidor. E quando a gente fala de investimento, nós estamos falando basicamente quanto que você paga e quanto que volta. E tanto a administradora quanto nós gostamos muito de empreendimentos do tipo de investimento, porque nós gostamos também de trazer os números e como eles são. Então, basicamente, nós, como já falamos, trazemos aqui um empreendimento compacto, localização privilegiada, compacto e funcional, alto padrão, baixo custo e máxima rentabilidade, ok? Só que tudo isso dentro da modalidade de obra-preço de custo, SPE, obra por administração, uma modalidade que não tem nada de novo. Hoje, a cada 10 projetos aprovados na Prefeitura de Florianópolis, 8 são por SPE, tá? Mas que traz alguns grandes diferenciais e até vantagens em relação ao que nós chamamos às vezes de mercado tradicional, mercado incorporado ou o que seja. Primeiramente, segurança jurídica, ou seja, os investidores, os compradores, eles entram como sócios junto com a construtora na aquisição e detêm poder total de voto, detêm poder total de receber os balancetes, as notas, todo o controle. Porque quando eu compro um apartamento numa incorporação tradicional, eu estou comprando um produto e depois eu recebo ele pronto e acabou. E se alguma coisa acontecer no meio do caminho, ninguém nem me avisa, e se avisar, provavelmente não vou poder fazer nada porque é só uma relação de consumo. Aqui eu tenho uma relação também societária, onde a pessoa tem poder de voto, inclusive de caso precise desligar a administradora. Já aconteceu aqui algumas vezes em Florianópolis, tá? Construtoras aí que precisaram ser desligadas da própria obra porque alguma coisa ali aconteceu, a SPS se juntou e votou, e assim foi. Na verdade, o modelo SPE, ele justamente surgiu, nasceu junto com a lei de incorporações, com um intuito muito claro, para caso aconteça algum problema durante a execução de uma obra incorporada, ter como resolver esse problema. Então os compradores se juntam e têm poder de voto. Basicamente como funciona um condomínio ou algo do tipo. O legal aqui é,
O terreno ele fica garantido porque ele fica no nome da própria SPE, não no nome da construtora. Tá? Todo o dinheiro que entra na SPE, ele fica na SPE para ser gasto com a SPE, exclusivamente mediante nota fiscal. Temos aqui hoje a presença do nosso financeiro, que pode de repente depois dar uma super aula para vocês ali no outro. Mas todo o dinheiro que entra fica ali para gasto ser ali, através de nota fiscal ali, e todos os investidores, independente de ser de conselho fiscal ou não, têm acesso a isso, tanto através de assembleias, que são feitas reuniões uma vez ou duas ao ano, quanto também 100% online, a qualquer momento, em qualquer lugar do país ou do mundo. Inclusive, nesse momento, tem pessoas de outros países acompanhando também essa transmissão. Então, é um modelo extremamente seguro e absolutamente vantajoso. Quer ouvir a maior vantagem de todas? Como você entra junto com a administradora na construção desse negócio, a construtora ela não recebe um lucro, porque não é dela. Ela é contratada, ela recebe uma taxa de administração de projeto e todo o lucro da operação se reverte em forma de preço para quem está investindo junto. Ou seja, você adquire uma unidade 40%, 30%, 35% abaixo do valor de mercado e você paga ela parcelado ainda, podendo revender durante a obra, depois da obra, como você quiser. E depois que fica pronto, é um apartamento normal, pode financiar, pode vender, pode alugar, pode fazer o que quiser. Eu posso falar isso porque lá na frente, lá atrás, eu acabei de mostrar coisas que eu mesmo investi ali e fiz um bom resultado. Mas esse modelo ele é absolutamente comum em Florianópolis. O que tem de especial em Florianópolis? Talvez eu esteja falando até com manezinhos da ilha, mas eu acho que é interessante nós dizermos que Florianópolis já faz um bom tempo que não é somente uma cidade turística. Hoje nós temos a segunda capital mais empreendedora do país. Nós temos o maior polo tecnológico do país. Nós temos uma rua inteira, né? Uma rodovia, que é a SC401, que é chamada de Rota do Silício, e que Florianópolis faturou muito mais com a parte de TI, tecnologia de informação, do que propriamente dito com turismo. Mas ainda assim, somente em janeiro, fevereiro, no dezembro, trouxe 2 milhões de turistas aqui para a temporada. Isso, claro, às vezes é chato ali no trânsito, se incomoda ali. Eu pego bastante trânsito, posso falar, mas também é uma oportunidade para quem vai investir para poder alugar para esses turistas e fazer com que tanto o pessoal que vem para Florianópolis a trabalho, para poder fazer esses summits da vida aí, esses treinamentos que acontecem direto para cá, mas também o pessoal do turismo venham alugar esse Airbnb, venham alugar esse apartamento e venham colocar esse dinheiro no seu bolso. Tá? Aqui nós temos alguns dados que confirmam essa informação. Everson, e que valor é esse? Primeiramente, vamos pensar na pessoa que vai comprar para revender. Fechado? Nós temos aqui uma análise de valores que hoje são ofertados em apartamentos compatíveis com o Easy, em regiões compatíveis dentro do centro. Fechado? Então aqui eu tenho apartamentos que partem de 323, 550, 525, 620. Alguns desses não estão nem prontos ainda, outros já estão. E o que eu preciso dizer, para que fique claro, tá? Essa informação não é voz da minha cabeça. Está lá no Zap, qualquer um pode acessar e vocês vão ver e confirmar isso, tá? E o que tem de legal nisso, tá? No Easy eu tenho apartamentos a partir de 202 mil. Nós temos uma projeção de compra até as chaves de 85%. Everson, eu duvido. Pelas contas que nós fazemos, pode ser até muito mais. Estou sendo conservador, mas ainda que seja 80%. Continua sendo um excelente negócio para ir para 3 anos. Fechou? Mas quando eu falo disso, eu estou falando basicamente que você compra parcelado por 202 e na entrega você pode estar revendendo por 374. Isso se você não fizer como eu fiz. Comprei antes mesmo de entregar, na metade ali, já revendi e eu não tinha nem pago tudo, já reembolsei e ganhei muito mais em questão de ROI do que se eu tivesse feito o contrário. Mas como que é calculado isso? Florianópolis, especificamente o centro, ele tem valorizado 15% ao ano. 15%, 3 anos, 45%. Na verdade, a conta correta, para quem é bom de matemática aí, seria uma conta de juros compostos. Então seria 15 em cima de 115, em cima de 115. Mas para poder facilitar e deixar até mais conservador, eu trouxe aqui 15, 15, 15, 45. Mas ainda tem um spread, porque é uma obra preço de custo, está abaixo do mercado em 40%. Então, automaticamente, me rebate ali uma valorização barra rentabilidade de 85% em 3 anos. O que eu estou falando aí com um apartamento que você compra por 202 mil,
com o valor de um carro não mais popular, mas ainda assim um carro, você consegue estar revendendo aí por 374. Everson, meu negócio não é revender, eu quero alugar e ver o dinheiro pingando na conta. Como que faz? Muito simples. Aqui eu tenho 4 apartamentos que performam bem. Nós temos hoje uma super parceira no ramo de locação, tá? Então, inclusive, caso queiram, podem fazer a gestão com ela, a gente assina embaixo, tá? Não ganho nada com isso, fica tranquilo, é só indicação mesmo. E eles me trouxeram aqui os dados do centro, apartamentos compatíveis em metragem, em localização, em tudo, tá? E basicamente eu tenho diárias que vão de 154 até 317. Apartamentos de mesma metragem, prédios parecidos, localização similar. O que eu vejo de grande diferença aqui? A mobília. Tá? Basicamente a mobília muda um pouquinho a localização. Então eu não quis trabalhar com a projeção nem de 154, que seria uma mobília Casas Bahia, e nem com a 317, que seria um investimento maior. Trouxemos ali uma régua média de 233 como diária média no centro de Floripa, onde no verão eu coloco 350 e no inverno 156. Todo mundo concorda que é plausível? Plausível, né? Agora, quando eu projeto isso junto com a taxa de ocupação, que é essa no centro, que no verão eu tenho 94, mas no inverno, por eu ter uma diária muito mais baixa, né, muito menor, eu tenho ali uma taxa de ocupação batendo em 75%, uma média de 81% ao ano, eu tenho automaticamente um faturamento bruto de 70 mil, tá bom? Projetando aqui também os custos, porque nada é de graça, tanto de imposto, consumo, condomínio, IPTU, e caso queiram gerenciamento através de uma plataforma, através de um parceiro, através de alguém, aí tem que se adicionar esse valor, você tem uma rentabilidade líquida de 27% ao ano, acima de 2%. Everson, eu duvido, ainda que seja 25, ainda que seja 24, ainda que seja 23, ainda assim um excelente negócio. Fechado? Agora, como que a gente faz então para poder fazer essa conta total? Vamos lá. Eu tenho um imóvel que em 3 anos valorizou 85%. E se eu alugar ele, eu ainda tenho 27% ao ano, ou seja, em um ano após isso, ainda faltou 15% que esse ano continua valorizando, né? Mas eu teria ali um patrimônio bruto acumulado de 428 mil, se eu somar o que eu geri de um ano de aluguel depois de pronto, com também a própria rentabilidade do apartamento. Everson, eu duvido, eu não acho que é bem assim. Gente, ainda que seja um pouco abaixo disso, continua sendo um excelente negócio. Tá bom? A parte mais legal é quando a gente compara isso historicamente com qualquer dado. Everson, renda fixa está rendendo 15% ao ano. Legal, ano que vem eu duvido que vai continuar, senão o Brasil para. Everson, renda fixa está rendendo legal, por 3 anos, não bate 15%, mas esse imóvel, só de valorização da cidade já bate 15%, fora o que está abaixo do valor do mercado por ser o mais perto, fora o que ele traz através de aluguéis, tá certo? E se eu comparar isso com CDI, IPCA, IGPM, ou a mesa da mesma bolsa, sempre, historicamente, puxando de 21 até 24, que é até onde a gente conseguiu puxar os dados, a gente tem sempre o índice de Floripa valorizando e entregando muito mais. Mas a parte legal vem agora. Não precisa pagar nada à vista. 202 mil não é à vista. Como que eu faço então, Emerson? Você traz através de um fluxo cronometrado com a construtora, ou seja, nós temos ali um planejamento de ser entradas, parcelas, no meio ali, reforço a cada 6 meses, etc. Mas que não necessariamente tem que ser o fluxo que nós estamos trazendo. Ele pode ser formatado para poder ser encaixado melhor. Everson, eu não gosto de reforço, eu quero tudo parcela. Everson, eu não quero nem entrada, eu quero tudo parcela. Everson, eu quero reforço uma vez por ano. Everson, eu quero entrar um pouco menor, quero entrar um pouco maior. Tudo isso pode ser livremente conversado e negociado. A regra do jogo é que, obviamente, para que a obra consiga ser entregue dentro do prazo, todo o valor seja aportado durante o período de obra, ou seja, 41, 39 meses, alguma coisa assim. Me fugiu agora um número exato, tá bom? E aqui eu trouxe como exemplo, mas fica tranquilo, nós vamos distribuir ali, ajuda a distribuir ali as tabelas. Eu vou distribuir, vai chegar na mão de vocês todos os números, mas isso aqui é um exemplo do mais barato que eu tanto estou falando nessa noite. Então, basicamente, 202 mil, de entrada seriam 6 pagamentos de 10 mil. Everson, eu quero dar uma só de 60. Sem problema, tá? Depois que acabar a entrada, eu começo parcelas de 2 mil ao mês, coisa que cabe no bolso, e a cada 6 meses, detalhe, paguei 6 meses da entrada, espero 6 meses, aí tem o primeiro balão,
6 reforços de 12 mil. Não quero pagar reforço, joga tudo na parcela. Não quero pagar a entrada, joga tudo líquido e não tem problema. A gente consegue fazer um fluxo que caiba e seja funcional. Tá bom? Gente, tentei vencer o tempo, graças a Deus, graças a vocês também. Mas agora eu deixo aberto aí para o nosso time poder tirar as dúvidas. Imagino que agora vai ser a parte de análise, mas eu gostaria de chamar a atenção de todo mundo para uma coisa muito importante. Amanhã, às 10 horas da manhã, nós vamos abrir para reservas, tá? Ou seja, nessa noite nós estamos trazendo uma oportunidade para quem está aqui e queira meramente ter um prazo, poder pensar, analisar, conversar com calma e talvez fazer o melhor negócio da sua vida. Então, qual que é a minha recomendação pessoal? Escolhe uma unidade junto com alguém do nosso time, faz a reserva, não tem custo, não tem que pagar nada. Se você não quiser depois, a gente derruba, está tudo certo, a gente não vai brigar, não vai para casa também, bom, fica tranquilo. Tá? E nisso você vai ganhar 2, 3 dias para você poder pensar com calma. E esse prazo vai começar a partir de segunda-feira, então nós vamos reservar na sexta. E você vai ter o final de semana para poder ir para a serra, dar uma passeada com as crianças, ou com a patroa. Tá? Mas faça uma reserva nessa noite para que você depois não fale assim, putz, eu quero, já acabou, já foi. Tá? Nós temos hoje ali umas 90 unidades, e eu te garanto, vai rápido, tá bom? Agora, vamos tomar um vinhozinho, vamos tomar um espumante, vamos comer, e muito obrigado pelo tempo e atenção de cada um de vocês, tá bom? Boa noite.